não terás outros deuses diante de mim. Olha, irmãos, tirar Israel do Egito, eu não vou dizer que é fácil, porque é uma coisa que só Deus podia fazer. Mas tirar Israel do Egito envolveu um trabalho de Moisés de quase um ano, que foi provavelmente o tempo que levou para que os principais deuses do Egito e seus supostos poderes fossem confrontados por Deus através de Moisés. Agora, tirar o Egito dos filhos de Israel ia levar muito mais tempo, muito mais tempo. Porque, olha só, os israelitas foram para o Egito por causa de José, que havia se tornado governador. Deus deu a ele o dom da sabedoria e ele fez o rei do Egito prosperar. Ele teve 7 anos de fartura e nesses 7 anos o rei acumulou grão, todo tipo de alimento e riqueza. E quando veio o tempo da fome, o rei ficou mais rico ainda, porque só ele tinha comida para dar. E nessa situação, os filhos de Jacó acabaram indo para lá, por causa da fome. E acabaram ficando por lá. E com o passar do tempo, José morreu, o rei do Egito morreu, Jacó morreu e os seus descendentes ficaram lá. Mas com o passar do tempo, eles se tornaram mão de obra escrava dos egípcios. Então, nessa condição, eles ficaram lá durante 400 anos. Eles eram mais egípcios do que hebreus. Eles ainda guardavam algumas coisas dos patriarcas, mas eles eram mais egípcios do que hebreus. E eles eram um povo, os filhos de Jacó viveram por esses anos todos cercados, gerações, iam nascendo, e eles cresceram cercados de deuses de todas as formas, cores e tamanhos. A arquitetura do Egito está intrinsecamente ligada à idolatria aos seus deuses. O Egito se chama na escritura Mitzrayim. Esse é o nome que a escritura dá ao Egito, Mitzrayim, que significa fortaleza. Os egípcios são o povo mais antigo da terra existente até hoje. Agora, os egípcios da pré-história, ou seja, dos primeiros séculos, eles tinham um formidável panteão de deuses, deuses multiformes e multifuncionais. Olha, como os egípcios não tinham a revelação do verdadeiro Deus, então, como todos os outros povos, eles não conseguiam formar a ideia de um Deus, digamos assim, soberano, de um Deus todo-poderoso, de um Deus autoexistente e principalmente de um Deus santo e justo. Eles não tinham de onde pegar isso, porque eles não viam isso em lugar nenhum. Então, eles criavam deuses e repartiam entre esses deuses os poderes. Isso é interessante. A noção de um que tem tudo não existia nos egípcios, embora fossem o povo mais antigo. Por exemplo, irmãos, se eu fosse aqui falar as divindades do Egito, a gente ia ficar até a hora do almoço e não ia esgotar. Mas só para vocês entenderem como que funciona. Por exemplo, o principal deus é o Amon-Ra, que para os egípcios foi o Deus que criou o mundo.
ele era o primeiro deus do panteão, o mais antigo, o mais velho, e era representado pelo sol. Esse Deus teve um filho chamado Tote, que era chamado o Deus do conhecimento, o Deus da sabedoria, o Deus da arte, o Deus da lua. E ele possuía um corpo humano, mas a cabeça de uma ave. Esse era Tote, o Deus do conhecimento. Sekhmet era a deusa da destruição e era a protetora do sol. Ela tinha a cabeça de leão e o corpo de mulher. O deus Osíris era o deus do julgamento e da vida pós-morte, ou seja, todo egípcio que morria comparecia perante o tribunal de Osíris, e ali eles eram julgados pela quantidade de bens que haviam feito enquanto na sua vida, estavam ali para serem julgados. Existia a Ísis. Ísis era a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a deusa da magia, descrita como uma mulher, como uma deusa piedosa, uma deusa protetora. Era representada com o corpo humano e asas de águia. Essa era Ísis. Horus era um deus da família dos faraós. Toda a família do rei adorava o deus Horus, porque ele é quem protegia a família do rei. Era representado com a cabeça de falcão e o corpo de homem. Mas existia também um outro deus chamado Set, que era o deus da guerra, o deus do caos, o deus da destruição, o deus da inveja, o deus da traição. Era representado pela cabeça de um tamanduá. Anubis era um outro deus chamado Deus dos mortos, Deus dos doentes. Era responsável por conduzir os seres humanos, os egípcios, as almas desses egípcios depois da morte. Ele era representado por um corpo humano com cabeça de chacal. Então vejam, irmãos, que as propriedades, né, as virtudes e os vícios eram distribuídos entre os deuses que formavam um conjunto de divindades. Acontece, irmãos, que os deuses do Egito brigavam entre si. Eles matavam uns aos outros. Eles traíam uns aos outros. Eles cometiam adultério. Ou seja, eles praticavam entre eles toda a sorte de iniquidade que os humanos também fazem. Portanto, ao mesmo tempo que eles representavam um poder extraordinário, eles não refletiam nenhum avanço em termos de retidão, nenhum, porque essa ideia era desconhecida. E no Egito eles eram fartamente representados em esculturas, em pinturas, em festas, em comemorações, nas moedas que circulavam no império. A idolatria, os deuses impregnavam a vida dos cidadãos daquele império. Agora imagine você habitando no meio de um povo em que tudo é Deus. O rio Nilo é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, o faraó é Deus, a atmosfera é Deus, o gado é Deus, tudo em volta é um Deus. Aí Deus chega e fala para os filhos de Jacó: não terás outros deuses diante de mim. Pense como isso entra na cabeça do povo. E isso que Deus ainda nem chegou na parte que ele diz assim: não farás para ti uma. Imagina isso, mas a gente vai chegar lá, não é hoje não. Então, não terás outros deuses. Deus está dizendo para o seu povo: eu sou tudo que vocês precisam.
Eu criei vocês, eu libertei vocês, eu amei vocês, eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Gente, é uma mudança radical. É uma mudança radical. Como é que Moisés vai banir a idolatria do coração do povo da aliança, quando eles viveram por gerações imersos nessa cultura? Não é sem razão, irmãos, que Moisés virou as costas, o povo foi lá e fez um bezerro de ouro e começou a adorar, porque era isso que eles viram a vida inteira. Como é que eles vão amar agora um Deus que eles não veem? Um Deus que exige exclusividade, não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento, irmãos, é radical, não é para ter Deus como principal e os outros como secundários, não. É para não ter nada, quer seja uma pessoa, quer seja um objeto, quer seja um anjo, qualquer outra criatura, não terás outros deuses. Agora, sabe, irmãos, não tem muita diferença a dificuldade de obedecer o primeiro mandamento para quem vivia lá no deserto com Moisés e para quem vive hoje no século 21. Pela seguinte razão, irmãos: no século 21, os deuses não têm mais cabeça de animais, sabe? Cabeça de ave, corpo humano, cabeça de bicho, não. Os nossos deuses hoje são mais sofisticados, são deuses complexos, são deuses quase onipresentes. O dinheiro é Deus, o prazer é Deus, o status é Deus, o bem-estar é Deus, carro é Deus, a empresa é Deus, a religião é Deus, o computador é Deus, o celular é Deus, o partido político é Deus, o divertimento é Deus. Nós vivemos cercados de deuses, tanto quanto os israelitas viveram por 400 anos na terra do Egito. No domingo passado, nós falamos como o primeiro mandamento exige exclusividade, especialmente diante do Deus do dinheiro, Deus Mamon, né? Mamon é uma personalidade, é uma entidade, não é só um objeto. Por trás da moeda, da cédula, existe um governo, existe um sistema, e esse sistema é maligno, ele exige total devoção do ser humano. Tudo deve girar em torno do dinheiro. E nós estávamos falando, hoje nós vamos falar sobre um dos mais arrogantes deuses do século 21, 22, 23, 24 e 25, seja lá por quanto tempo a raça humana existir, esse será o mais arrogante de todos. E se chama a vontade humana, o desejo da carne, a soberba da vida. Ninguém destrói esse Deus para colocar o Senhor no primeiro lugar sem choro, sem sofrimento e sem uma profunda humilhação. Ninguém, irmãos. Então, coloque Deus à frente da sua vontade, dos seus interesses pessoais, é o tema de hoje. Quando você decide obedecer a Deus, você vai enfrentar a mais difícil de todas as batalhas, porque o adversário
é você mesmo, eu mesmo, sou o adversário. Para colocar Deus em primeiro lugar, é necessário desentronizar a criatura mais difícil de se lidar no universo, você mesmo, você mesma, eu mesmo. Mas sem isso, nós nunca seremos pessoas bem-sucedidas. É preciso colocar Deus à frente da nossa vontade, do nosso desejo, das nossas aspirações. É como a gente chegar ao ponto de dizer: Senhor, Tu és o primeiro na minha vida. Se isso for para Te exaltar, muito bem, e se não, deixa para lá, eu não quero. Agora imagine se você chegasse diante de Deus e Deus falasse assim: meu filho, minha filha, hoje eu vou lhe conceder um pedido. Você pode pedir o que você quiser. Pai, qual seria o seu pedido? Imagine, se Deus chegasse hoje para você e falasse: meu filho, minha filha, hoje eu vou realizar o seu sonho. Peça o que você quiser, do céu, da terra, ou qualquer coisa, eu faço. Isso já aconteceu uma vez. É lógico que Deus não faz essa pergunta para qualquer um, não. Mas já aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez, ele perguntou para uma pessoa: pede o que você quer. E essa pessoa foi Salomão. Então, aconteceu assim: ele tinha acabado de assumir o trono no lugar de Davi, o seu pai, e uma noite Salomão teve um sonho. E nesse sonho Deus lhe apareceu e disse assim: o que você quer que eu dê? Pode pedir. Aí, irmãos, surpreendentemente, no sonho, o Salomão diz assim: Senhor, Tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai. Isso que ele falou. Embora eu seja muito jovem e não saiba governar, portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o Teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar esse Teu grande povo? E olha, meus irmãos, ele fez essa oração antes de receber o dom de Deus, a sabedoria. Sabe o que eu vejo aqui? Uma mãe que ensinou Salomão a orar. Eu não acho que ele aprendeu isso com Davi, não, porque Davi, como pai, era assim, um pouco distante dos seus filhos. Mas eu vejo Betseba sentando com Salomão desde criança. Peça de Deus, peça sabedoria, peça entendimento. Se tem alguém que pode te dar isso, é Deus. Porque diante de uma oferta dessa de Deus, a primeira coisa já sai assim: como é que eu sou jovem, sou criança, o Senhor me dá uma tarefa dessa, como é que eu vou fazer? Então me dê discernimento, me dê sabedoria. Você não faz uma oração dessa se você não fez isso a vida inteira, irmãos. Se você não foi preparado para isso. Betseba deve ter preparado muito bem esse garoto para esse momento. Então, a resposta de Deus, diz o texto no verso 10: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa, ou riquezas, ou a morte de seus inimigos, eu darei o que você pediu. Beleza, gostei. Mas darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém antes de você, como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Então, irmãos, depois de Jesus, o mais inteligente foi Salomão mesmo. Deus falou isso. Mas lhe darei também o que não pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas
e honras mais do que qualquer outro rei, e se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei vida longa. Ele teve tudo isso. Inteligência, irmãos. Inteligência. Olha, o Davi passou o reino para Salomão. Então, em termos de tempo, isso é praticamente é o mesmo tempo. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Mas Deus deu uma coisa a Salomão de maneira dobrada, especial, que é a inteligência. Você vê, uma das razões da riqueza de Salomão foi o fato dele ter percebido algo que nem Saul nem Davi perceberam. É que o território de Israel ficava exatamente no meio das rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente. No meio do caminho. O que ele inventou? O pedágio. Sabia disso? Quem inventou o pedágio foi Salomão. Ninguém passava pelas terras de Israel sem pagar um pedágio. E isso enriqueceu enriqueceu em muito o povo e o rei. Inteligência. Ele fez isso. Então, irmãos, quem sabe na vida de alguns cristãos, o grande obstáculo, a coisa que impede a pessoa de deslanchar na vida é que o trono da vontade própria precisa ser desocupado e ser submetido a Cristo. Você tem que combater esse Deus chamado a sua própria vontade. E isso, meu irmão, não vai ser fácil. Sabe por quê? Nós habitamos num corpo que não se converte, irmãos, a não ser a duras penas. Se você deixar, o seu pé não traz você para a casa de Deus, leva para outro lugar. Se você não lutar, os seus olhos não vão para a palavra de Deus, eles vão para outro lugar. As suas mãos não vão para servir ao Senhor, elas vão para fazer outra coisa. O corpo luta contra quem habita aqui dentro. O homem mais santo desse mundo, mais justo depois de Jesus, ele falou uma coisa. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, para você ter noção de como não é com o pé nas costas que você vai obedecer o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. 1 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo está falando sobre a luta que ele mesmo tem para fazer o corpo dele obedecer ao Senhor. Ele diz no texto, 1 Coríntios 9: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Preste atenção, irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que existe uma rebelião natural nos meus membros. Eles não vão fazer o que eu preciso, devo fazer. Eles só vão fazer sob pressão. Sob pressão. Então o apóstolo Paulo diz: eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Porque Paulo sabia que o corpo dele era igualzinho ao corpo daqueles para quem ele pregava. E se ele deixasse, o corpo ia repetir as mesmas coisas contra as quais ele pregava. Eu esmurro. E olha, isso aqui, irmãos, de 1 Coríntios, não é liberdade poética. É um homem que sabe que tem um Deus que precisa morrer. Ele tem o velho homem, a velha natureza, ele tem um soberbo que habita nele, um soberbo que habita em cada um de nós, que cobiça tudo que vê, que toma tudo que pode, que rejeita tudo que é justo, tudo que é puro e tudo que é bom. Tenta tirar ele daí para você ver.
Então, prepare-se, meu irmão, para uma longa e penosa batalha. Não é com facilidade que se obedece ao primeiro mandamento, porque exige a morte da nossa própria vontade. Só tem uma maneira de sair vitorioso desse confronto, e isso foi ensinado por Paulo, esse que esmurrava. Ele chegou a um ponto na vida que a luta valeu a pena. Abra sua Bíblia agora em Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas 2, 20. Assim diz a palavra de Deus: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Leia esse texto comigo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha, meus irmãos, foi sangrenta essa luta, viu? Foi sangrenta. Não foi fácil para ele, não, como não é fácil para nenhum de nós. Mas Paulo chegou a um ponto, mesmo que para isso ele precisasse esmurrar o corpo dele, reduzir esse corpo a um escravo que não tem direito a nada. Ele chegou ao ponto de dizer: eu estou morto. Se você procurar em mim, você não vai encontrar mais nada de mim, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o ponto em que toda a vontade humana fica submissa à vontade de Deus. Toda. Aí você pode dizer: não tem mais nada, eu acabei. Agora é só Cristo. É a vontade. É o desejo de Cristo. É a lei de Cristo. É o estilo de vida de Cristo. É o pensar de Cristo, é o falar de Cristo, é o sentir de Cristo. Porque não terás outros deuses diante de mim. Mas também existe um outro Deus chamado os relacionamentos. É um Deus que precisa ser destruído, caso nós queiramos de fato ter a Deus em nosso coração. Coloque Deus em primeiro lugar nos seus relacionamentos. Isso implica na escolha dos amigos. Amigos podem colocar Deus em ciúme. Deus é um Deus ciumento. E quando um amigo nosso, uma pessoa rouba o lugar dele, ele fica... Ele é provocado em si. Então, em Provérbios capítulo 22, a Bíblia diz assim: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se deles. A Bíblia não diz que você não pode ter um relacionamento com o violento. Você pode ter com o violento, com o mentiroso, com o adúltero, com o maledicente, com o que tem língua suja. Você pode ter. Jesus comia com os pecadores. Mas você tem que ter esse relacionamento com um propósito. Você só pode ter essa relação intencionalmente. Eu me relaciono para falar de Cristo, para falar do que Cristo fez na minha vida. Agora, se você andar com eles, se você conviver com eles, se você se envolver nas coisas que eles fazem, a Bíblia diz assim: você vai pegar os maus costumes, você vai ficar igualzinho a eles. Nós, irmãos, assimilamos os costumes, as linguagens, os valores das pessoas com quem nós passamos a maior parte do tempo. A gente vai assimilando.
Então, se você passa tempo com pessoas que tratam a Deus com leviandade, a sua tendência é tornar-se um crente meio light, assim, né? Eu sou crente, mas também não vamos radicalizar. Se um crente passa tempo demais, convive com pessoas, às vezes, irmãos, você é obrigado a isso. Vamos dizer, às vezes você é obrigado. Você trabalha e o seu chefe é um boca suja. Você vai fazer o quê? Vai mandar ele embora? Às vezes nós somos obrigados a conviver com pessoas cujo procedimento não existe esse. Mas aí você não tem. Aí você não tem opção. Mas se por opção você começa a conviver com pessoas que têm a boca suja, em breve você vai estar usando o mesmo vocabulário deles. Porque pega, entendeu? É muito mais difícil o imundo pegar da santidade do crente do que o crente pegar da imundície. Então, se seus amigos se divertem no mesmo horário que você deveria estar na casa de Deus em adoração, você prefere estar com eles, alguém vai ficar para trás nessa história. Alguém vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Amizades podem desviar os nossos pés, desviar-nos do propósito que Deus estabeleceu. Por isso, cuide dos seus amigos. Mas se você passa tempo com pessoas que levam Deus a sério, levam a palavra de Deus a sério, você se tornará um cristão mais comprometido, porque isso influencia também a sua vida. Porque você acaba sendo influenciado pela pessoa com quem você passa mais tempo. Então escolha os seus amigos para que eles não se tornem um Deus competidor com o único e verdadeiro Deus. Lembre-se das palavras do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda, olha só, irmãos, não anda no conselho dos ímpios. Você pode conhecer o ímpio, você pode ter um relacionamento com o ímpio, com o propósito de falar da sua fé em Cristo, mas você não pode andar no conselho dele, não pode fazer dele o guru da sua vida, o influencer da sua vida. Não se detém no caminho. Quer dizer, uma coisa é você cruzar com o ímpio, a outra coisa é você puxar a cadeirinha e começar o bate-papo ali, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei. Medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você, para adorar a Deus, vai ter que se livrar de alguns amigos, algumas amigas. Ou pelo menos colocá-los numa posição que eles não influenciem a sua vida. Não coloque Deus em ciúmes. Porque um amigo, uma amiga pode se tornar um Deus para você. Selecione suas amizades. Coloque Deus em primeiro lugar nas situações. Quando você enfrenta problemas inesperados, quem é que você busca primeiro? Para muitos cristãos, a oração é o último recurso ao qual nós recorremos, e não a primeira opção. Tem muita gente que diz assim: eu nunca procurei Deus quando as coisas estavam bem, agora que está tudo mal, eu vou com essa cara. Eu já encontrei uma pessoa que falou, um amigo que eu estava vivendo uma situação, ele dizia: mas por que você não procura Deus? Ele falava assim, na cara dura: rapaz, eu nunca procurei Deus antes, agora que as coisas estão dando para trás, eu vou agora com que cara você acha que eu vou? Mas, irmão,
Deus é rico em misericórdia. E no Salmo 50 ele diz: clame a mim no dia da angústia. O dia da angústia é para isso mesmo. É para quebrar o nosso orgulho e nos fazer procurar a presença de Deus. As situações podem fazer duas coisas: nos afastar de Deus ou nos aproximar de Deus. Por isso que eu falo, irmãos, as circunstâncias podem servir como um fogo para nos levar para Deus, mas elas também podem nos criar um abismo que nos separa de Deus. O desemprego pode se tornar um Deus que separa você de Deus. A enfermidade pode separar você de Deus, mas pode aproximar também. Depende do lugar que ela ocupa, né? A pandemia é o exemplo mais claro disso. A pandemia separou alguns que nunca vão voltar. Eles estavam aqui até 2 anos atrás, mas eles não vão voltar. Sabe por quê? A situação se tornou um Deus para eles. Deus me livre de pegar isso. Deus me livre. E aí, em nome da segurança, Deus ficou lá e eu estou aqui. Isso vai acontecer e está acontecendo. Você e eu só estamos aqui porque Deus disse: Cláudio, hoje você vai para a igreja. Jane, hoje você vai para a igreja. Edilson, hoje você vai. Deus escolheu cada um de nós para estar aqui. Aí você pergunta assim: por que há tantos lugares vazios? Porque Deus disse: hoje você não vai. Simples assim. Quem deixa a gente colocar o pé aqui, só coloca o pé quem Deus quer. Não é sem razão que o profeta Isaías diz assim: ó Senhor, por que nos fazes desviar dos teus caminhos? Porque tu nos fazes desviar. Então, clama a mim no dia da angústia e eu livrarei. Dia da angústia. E finalmente, coloque Deus em primeiro lugar no seu tempo. Efésios capítulo 5 diz: os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não agem como pessoas sem juízo, mas procurem entender que o Senhor quer que vocês, o que o Senhor quer que vocês façam. Deus ocupa o primeiro lugar no seu tempo quando você pede ajuda para usar o tempo de maneira sensata. No início do dia, quando você pensa na lista de coisas que você precisa fazer, como é que você começa o dia? Colocando Deus em primeiro lugar. Diz: Senhor, qual é o teu plano, qual é a tua vontade, qual é a tua agenda para mim no dia de hoje? Eu tenho 17 coisas para fazer, mas só vai dar para fazer 5, então me diga qual é a tua vontade, como eu coloco o Senhor em primeiro lugar na minha agenda. Então a gente sempre vai ter que decidir entre compromissos urgentes e compromissos essenciais. Há coisas que são urgentes, mas há coisas que são essenciais. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que equilibrar a nossa vida, os tempos da nossa vida. Tem hora de levantar, tem hora de deitar, tem hora de trabalhar, hora de descansar, tem hora de ter relacionamento com Deus, com a família de Deus, hora de ter um tempo sozinho com Deus. Então, faça um plano na sua vida, ponha Deus na sua agenda, deixe Deus controlar deixe Deus ser o relógio da sua vida, né? Marque um encontro com Deus, logo cedo, antes de sair para o trabalho, marque um encontro com Deus. Faça Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida, né?
Memorize um trecho da palavra de Deus todo dia. Deixa esse texto ficar na sua. Eu gostaria de falar sobre o tempo que a gente gasta vivendo em comunidade na célula. A gente não pode fazer isso por enquanto. Eu estou aqui pensando quando que a gente pode voltar, né? Porque tem tanto, até o pessoal, até jogo de futebol com o público tem. Ou não? Sai essa semana. Pode ir agora jogar, pode ir torcer pelo seu time. Porque quem não pode reunir 10 pessoas numa casa? São coisas que a gente fica assim, onde está a coerência das coisas? As escolas todas abertas, a 100%. Por que a gente não pode fazer uma sala com 10 pessoas numa casa? Então, colocar Deus em primeiro lugar é deixar que Ele estabeleça a beleza do equilíbrio da nossa vida nos tempos que Ele nos dá. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, diz a palavra de Deus. Ensina-nos a contar os dias. Contar os dias significa equilibrar o tempo, usar bem o tempo que nos... Porque tempo é a única coisa nesse mundo que nós não temos. Ninguém tem tempo. A vida da gente já é assim, né? A gente faz um plano, no ano que vem nós vamos para tal cidade, vamos fazer isso, tá? De repente a vida faz isso. Pá! De uma hora para outra. Tempo é uma coisa que nós não temos. Por isso o tempo de Deus é hoje. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. Não terás outros deuses diante de mim. Na próxima semana nós vamos continuar estudando a segunda parte da lei do Senhor. Não farás para ti imagem. Oh, meus irmãos, nós vivemos no reino da imagem. Não existe um tempo mais fácil para entender o que Deus disse para os filhos de Israel, imagem, do que no século XXI. Vamos ficar em pé, vamos orar e vamos pedir a Deus que aplique a sua palavra ao nosso coração. Para o Cláudio, você pode vir aqui e nos despedir com uma palavra de oração?